Está há mais de 5 anos no mercado, oferecendo à população os atendimentos nas áreas de dentista, nutricionista, massoterapeuta, fonoaudiologia, psicólogo e médico. Ótimos profissionais e especializados para um melhor atendimento e resultado. Entre em contato pelo fone 48 3264 1099 ou WhatsApp 48 99626 4202. Avenida Cantório Florentino da Silva, 1370, Centro Canelinha, lado do Banco do Brasil. Na Tecnomac, seu carro está em boas mãos. Tudo na parte mecânica de qualquer linha de veículo. A Tecnomac oferece a você, cliente, bom atendimento, qualidade, rapidez nos serviços e ótimos preços. E também conta com uma loja de peças, mecânica em geral de carros e caminhões, borracharia, guinchos e bombas injetoras. Tecnomac, aqui temos profissionais treinados que garantem o serviço que executam. Se seu carro ou seu caminhão precisa de atenção, o endereço certo é Tecnomac. Atende de segunda a sábado a partir das 7 horas da manhã na rodovia CC 410, quilômetro 12 em Canelinha. Telefone 32640808 ou em Tijucas no fone 32634935. Frutas e verduras sempre fresquinhas. Verdureira Gades, qualidade pra sua família. Tudo direto do produtor, mais saúde e economia. E o bom atendimento todo dia. Verdureira Gades, Verdureira Gades, qualidade e economia pra você e sua família. Qualidade e economia pra você e sua família. Verdureira Gades, na Avenida Cantório Florentino da Silva, 1250, no centro, em Canelinha. Vou falar para você de Canelinha e região do Disque Gás e Água do Gilmar. Revendedor autorizado com a qualidade Super Gás Brás. Trabalha com rapidez e agilidade na entrega de gás e água e preço bom. Disque Gás e Água do Gilmar. Atende de segunda a sábado a partir das 7 horas da manhã e aos domingos e feriados até o meio-dia na rua Antônio Cardoso, número 251, no bairro Cobre, em Canelinha. Disque Gás e Água do Gilmar. Sempre presente na hora que você mais precisa. Também aceitamos cartão de crédito e débito. Ligue nos fones 3264 1326 ou 999 89 75 85 e também pelo WhatsApp 99806 7879. Disque Gás e Água do Gilmar com a qualidade Super Gás Brás. A gente nova, sua energia se renova. Venha desfrutar de bons momentos no Fornobar Deck Choperia, atendendo você de terça a domingo com um cardápio variado: anchova grelhada, salmão, congrio, alcatra, filé mignon e picanha, deliciosas porções de camarão, lula e isca de peixe, lanche gourmet italiano e, para acompanhar tudo isso, bebidas das mais diversas marcas. São 72 rótulos de cerveja e aquele chopp geladinho. Pedidos e reservas no 32640000 ou pelo WhatsApp 999994242. Fornobar Deck Choperia, ambiente agradável, boa música e muitas promoções pra você no centro de Canelinha. Agora, na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. A informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal Bom Dia Canelinha. Olá, bom dia, são 8h06. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição desta hoje, quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Temperatura, estamos aí na casa dos 22 graus, céu parcialmente nublado na Terra das Cerâmicas. Bom dia, Juliano. Bom dia, Tomás, ouvintes da Canelinha FM. Estamos chegando aí nessa quinta-feira, dia 28, com as notícias mais importantes da nossa edição. E nós vamos então já trazendo os destaques desta edição. Olha, a Canelinha tem um caso confirmado do novo coronavírus nesta quarta-feira. Trazendo os destaques nacionais, deputado se recusa a usar máscara em voo e Polícia Federal é acionada. Olha, a matriz aponta 8 regiões em estado gravíssimo, 7 em nível grave e uma com risco alto para Covid-19. Crianças morrem com sintomas de Covid em Roraima. E o estado confirma 567 mil casos com 545 mil recuperados.
Planalto estuda entregar pastas para o Centrão. E o governo distribui lotes da vacina para todas as regiões de saúde. O governo federal vive impasse sobre renovar o auxílio emergencial. Olha, o Ministério Público arquivou o inquérito contra o governador Carlos Moisés no caso dos respiradores. Os destaques do esporte. Tá chegando a grande decisão, o grande dia, a decisão da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos neste sábado. Na segurança pública. Na segurança pública, uma operação da Polícia Civil e Federal apreendeu armas de um homem em Canelinha na manhã desta quarta-feira. Todas essas informações a partir de agora dentro do Jornal da Manhã, que traz para você também a previsão do tempo. No Jornal Bom Dia Canelinha, previsão do tempo. Nesse momento, 24 graus a temperatura, céu parcialmente nublado. Nós tivemos ontem um dia muito quente, na casa dos 34 graus. Logo no final da tarde, trovoada, e assim teremos hoje, né? A nossa máxima deve chegar na casa dos 30 graus, com chuva aí no final da tarde ou durante a tarde já em algumas regiões, que pode chover aí em algumas regiões e outras não, né? Teremos aí mais um dia aí típico de verão. Acompanhe a previsão do tempo para todo o estado de Santa Catarina. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Mais um dia com forte calor, apesar da temperatura não ser tão elevada quanto foi na última quarta-feira, é quente e abafado, segue úmido, e isso é a combinação perfeita para que tenha pancada de chuvas com trovoadas ao longo do dia, inclusive, mais uma vez, com risco de temporal localizado praticamente em todas as regiões do estado de Santa Catarina, além de pancada de chuvas, há previsão de raios, ventania que pode passar facilmente da casa de 60 km por hora, que é bastante perigoso, além da queda de granizo que traz prejuízos materiais e, claro, tudo isso associado à chuva forte que pode vir também num curto intervalo de tempo. O vento sopra de nordeste, noroeste até sudeste, de intensidade fraca a moderada, mas com rajadas associadas ao deslocamento desta frente fria. No mar, a visibilidade é restrita e a altura de ondas é na faixa de 1,5 metro, perigosa a navegação de pequenas e médias embarcações por causa do deslocamento da frente fria e também do vento. Claro, além disso, ainda tem raios. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagre-Cirã, com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Ipagre-Cirã. Nós vamos então já trazendo os destaques desta edição. Olha, o município de Canelinha, a Secretaria Municipal de Saúde, através do seu boletim diário, informou nesta quarta-feira que o município tem um novo caso do coronavírus confirmado. De acordo com as novas políticas de comunicação, os números totais não vêm sendo divulgados, apenas os casos confirmados diariamente. Então ontem tivemos mais um caso confirmado no município. Mais informações a gente traz na sequência da nossa programação, Tomás. E nós vamos já trazendo também os destaques aí nacionais. Um deputado federal, conhecido já, né? Aquele bem conhecido lá do Rio de Janeiro, foi ontem obrigado a sair aí do voo da Gol. A companhia aérea Gol, ela acionou a Polícia Federal na última terça-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, depois que o deputado Daniel Silveira, do PSL, lá do Rio de Janeiro, se recusou a usar a máscara de proteção facial num voo com destino a Brasília. Em um vídeo postado nas redes sociais, em que ele dá sua versão do episódio, o parlamentar afirma que pretende continuar lutando contra essa focinheira ideológica, mas nega sido aí retirado da aeronave, o que foi sim, a Polícia Federal retirou ele. Silveira alega possuir um atestado médico que o libera por ter aí cefaleia do cumprimento da lei que exige o uso do equipamento de proteção em voos em razão da pandemia do novo coronavírus. Ele se vale do artigo da lei que afirma que será dispensada no caso das pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou qualquer outra aí deficiências que impeçam de fazer o uso adequado da máscara da proteção facial, conforme a declaração médica que poderá ser obtida por meio digital, bem como o caso de crianças com menos aí de 3 anos de idade. O deputado, que costuma fazer postagem contra o uso de máscara,
com a alegação de que o equipamento não garante proteção contra o novo coronavírus, também afirmou que pretende processar a Gol por caso do episódio. Começaram a chamar a Polícia Federal, dizendo que iam me prender, afirma aí o parlamentar em vídeo. Silveira também afirma que uma atendente da companhia aérea tentou imputar ao seu chefe de gabinete, o que acompanhava, um crime ao dizer que ele havia a agredido. O funcionário do deputado nega essa hipótese e diz que estava sem máscara. Procurada, a Gol não se manifestou. O policial militar Silveira foi eleito em 2018 na onda bolsonarista. Ele ganhou a notoriedade ao quebrar uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, durante um comício no Rio de Janeiro. Esse é bem conhecidinho, né? Esse é conhecidinho. Figura aqui é bem conhecidinho. Gosta de aparecer em rede social. Ele diz que a máscara não traz segurança. Então vai ver que o mundo todo, eu tô falando do mundo, não tô falando de Canelinha. O mundo todo tá errado e ele tá certo, né? Ele tá certo. Mais um cientista. Esse é daquele, bom, esse aí é daquele, e se elege, né? E se elege. Como é que tu vai entender uma coisa dessa? Olha, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira os dados da matriz de risco potencial em relação ao novo coronavírus. Pela nova classificação, 8 regiões do estado se encontram em nível gravíssimo, 7 regiões em nível grave e uma região com nível alto de risco potencial para a doença. A última vez que o estado tinha registrado uma região em nível alto, cor amarela, foi no dia 11 de novembro, quando o extremo oeste foi classificado nessa situação. Nesse boletim, em comparação com a semana anterior, o extremo oeste passou de grave para o nível de maior atenção, enquanto o extremo sul saiu do patamar grave para o alto. A Grande Florianópolis e Serra Catarinense também apresentaram melhor e passaram de gravíssimo para grave. Houve uma redução nos índices de transmissibilidade. Nesse quesito, apenas a região do Médio Vale do Itajaí está em nível gravíssimo. Todas as outras se encontram em nível grave. A capacidade de atenção, que mede o índice de ocupação de leitos, ainda segue preocupante em 7 regiões que estão em nível gravíssimo. Ao mesmo tempo, as regiões do extremo sul, Carbonífera e Laguna, foram classificadas no nível mais baixo, ou seja, moderado. A partir da próxima semana, a matriz de risco potencial regional, que avalia as condições da Covid, passará a ser divulgada aos sábados, com dados coletados nas sextas-feiras. As alterações e medidas sanitárias passarão a ser aplicadas na segunda-feira subsequente. O objetivo dessa alteração na data da divulgação e do início das ações necessárias é proporcionar às atividades em municípios maior prazo para a realização de adequações e restrições sanitárias diante de eventuais mudanças de classificação. Com isso, a nova matriz será divulgada no dia 6 de fevereiro de 2021. As alterações necessárias diante de novas classificações passarão a ser aplicadas a partir das 0 hora do dia 8 de fevereiro de 2021. Tomás. Vamos trazendo já as notícias sobre o Conselho de Saúde Indígena. Relatou em ofício mortes de crianças Yanomami, com sintomas aí de Covid em Roraima. Um ofício do Conselho Nacional aí de Saúde da indígena Yanomami trouxe aí a informação de que 9 crianças morreram com sintomas de Covid-19 em 2 comunidades aí na terra indígena, em Roraima. O documento assinado pelo presidente do órgão, Júnior, que pede aí ajuda para o envio de profissionais da saúde à região. Em nota, o Ministério da Saúde informou que recebeu o ofício e que está verificando a possibilidade de encaminhar aí profissionais para ajuda, e que encaminhou uma equipe aos locais para averiguar a situação, mas ressalta que até o momento os óbitos não foram confirmados para a Covid-19. O relato, segundo o presidente, é de que foram registrados 4 mortes aí na comunidade, e 2 delas nos últimos dia 25, ou seja, 9 crianças perderam a vida por Covid-19, segundo aí os indígenas. Olha, o Estado confirmou ontem, divulgou através do boletim diário, que há 567.112 pacientes com teste positivado para a Covid-19 em Santa Catarina, sendo que destes, 545.296 já se recuperaram e 15.588 estão em acompanhamento. O número foi divulgado nesta quarta-feira. O coronavírus causou 6.228 óbitos no estado desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,1
1%. Em comparação com o último boletim, houve mais 23 óbitos registrados. O total de confirmados aumentou 2.949, enquanto 3.012 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas. Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 269 deles têm registro de óbitos. A estimativa do governo do estado é que atualmente 279 tenham casos ativos. O local com a maior quantidade de casos é Joinville, com 52.777, seguido de Florianópolis, Blumenau, São José, Criciúma, Palhoça, Balneário, Itajaí, Chapecó e Brusque, Tomás. Mais informações aí nacionais. Brasil soma 9 milhões de casos de Covid e 220 mil mortes pela doença. O consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da pandemia na noite de ontem, às 20 horas. O país registrou 1.319 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, chegando a um total de 220.237 óbitos ou seja, desde o início da pandemia, né? Uma variação de mais 5% na média, que está em 1.049 por dia. Em casos confirmados, nós tivemos aí, nas últimas 24 horas, 64.895 casos. A média móvel dos últimos 7 dias é de 51.517 novos diagnósticos. Isso representa uma variação de menos 9% em relação aí aos casos registrados nas últimas 2 semanas. 9 estados estão com altas. Santa Catarina aparece nesse momento em queda. Agora, 220 mil mortos, né? A gente começa a fazer as contas, né? É uma cidade inteira, né? Já é uma metrópole grande aí de pessoas que perderam a vida. O Vale do Rio de Jucas todinho e mais um pouquinho aí, se for fazer as contas. É verdade. Olha, o governo do estado distribuiu mais lotes de vacinas contra a Covid-19 para todas as regionais de saúde de Santa Catarina. A operação terminou na noite da última terça-feira com entrega em São Miguel do Oeste. Também foram entregues doses das regionais de Chapecó, Concórdia e Xanxerê. Todo o processo foi feito via terrestre. A partir de agora, as vacinas serão distribuídas aos municípios para imunização deliberada pelos gestores municipais e pela Secretaria de Saúde. Durante sessão extraordinária da Comissão Intergestora Bipartite, realizada na noite da última segunda-feira. A distribuição começou a ser feita por volta das 7h30 de segunda. As cargas saíram do almoxarifado da Diretoria de Vigilância Epidemiológica em São José, na Grande Florianópolis, dando início a uma força-tarefa para levar o produto para o interior. Apesar das chuvas que ocorreram em Santa Catarina nos últimos dias e o estado de calamidade em que algumas regiões se encontravam, conseguimos realizar com sucesso toda a distribuição desse lote que chegou no domingo à capital, destacou o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. A quantidade que cada município recebeu foi definida pela Secretaria do Estado da Saúde. O novo lote com doses da vacina da Oxford AstraZeneca chegou no domingo, dia 24, ao estado e deu sequência ao plano de vacinação. Ao todo, o estado já recebeu pouco mais de 212 mil doses da vacina contra a Covid-19. Na semana passada foram entregues 144 mil doses da Coronavac, produzida em parceria com o Butantan. Seguimos trabalhando para enviar as doses rapidamente aos municípios assim que elas forem chegando ao estado. A agilidade é fundamental nesta etapa importante da luta contra a Covid-19, que é a vacinação dos catarinenses, destacou André Mota Ribeiro. Tomás. Mais informações aí nacionais para você. Nesse momento, o governo vive um impasse aí sobre o auxílio emergencial. E aí? Esse dinheiro sai ou não sai? Pergunta uma trabalhadora doméstica sobre a possibilidade da renovação do auxílio emergencial em 2021. Mãe de 2 filhos, moradora do Parque Fernanda, subdistrito aí, né? Do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Ela foi beneficiada no ano passado pelo auxílio emergencial dobrado para as mães chefe de família. A dívida é de milhões de brasileiros aí, ou a dúvida, né? É de milhões de brasileiros que ficaram sem transparência emergencial ou transferência emergencial de renda a partir de janeiro deste ano, no momento em que a pandemia volta a fazer mais de 1.000 vítimas por dia e o sistema de saúde de diversas capitais há sinais aí de colapso. Na última terça-feira, dia 26, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, voltou a negar a retomada do benefício. A palavra é emergencial. O que é emergencial? Não é duradouro, não é vitalício, não é uma aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa capacidade de endividamento está no limite, disse os apoiadores aí na entrada do Palácio da Alvorada em Brasília. No mesmo dia, no entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a possibilidade de renovação da ajuda emergencial, caso o número de mortes por coronavírus continue crescendo no país
e o governo fracasse na vacinação aí da população. O ministro ponderou, porém, que isso só exigiria cortes e outras despesas como forma de compensação. Quer criar auxílio de novo? Tem que ter muito cuidado, pensar bastante. Se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para educação, segurança pública, porque a prioridade passa a ser aí a guerra contra a Covid, disse Guedes em uma plateia aí de investidores e empresários durante evento online promovido pelo Banco Crédito Suíça, da Suíça. A sinuca de bico do governo federal, fala em divergentes do Bolsonaro e do ministro, no mesmo dia revelam o impasse que vive o governo federal. Por um lado, a piora da pandemia e a necessidade de renovação das medidas de isolamento social em diversos municípios mina o discurso do governo de que a retomada da atividade econômica deve se dar aí em V, ou seja, recuperando-se da maneira tão rápida qual foi a queda. Com isso, a esperada recuperação do mercado de trabalho fica comprometida e o risco de retorno à extrema aí da pobreza e uma parcela considerável da população já é palpável nas primeiras notícias sobre a volta da fome em localidades mais pobres do Brasil. Enquanto não se tem dinheiro para pagar auxílio, se tem 1 bilhão e 800 milhões para comprar então aí chiclete, comida, leite condensado, bombons, refrigerante, caixinha de leite condensado a R$162. Isso não é invenção de imprensa, isso é o que está lá no portal da Transparência. Que aliás o portal saiu do ar ontem, isso, né? Eles tiraram, né? Claro, né? São documentos originais, isso aí, não é mentira de ninguém, são documentos que está lá. Claro que agora não se consegue ver porque eles simplesmente tiraram do ar, né? Agora disseram que enfim aí deu problema no site, né? A desculpinha, né? Mas R$162 uma caixinha de leite condensado, R$90 um bombom, esse de supermercado a gente paga 1 e pouco. Mas o que tava? Refrigerante, chiclete, 2,5 milhões gastado em chiclete. Aí não se tem dinheiro para ajudar o povo, né? Complicado, né? Olha, mais uma notícia que parece piada. Nesta quarta-feira, o Ministério Público de Santa Catarina arquivou o inquérito contra o governador Carlos Moisés no caso dos respiradores. Moisés era investigado por uma possível participação em fraude na compra de 200 ventiladores pulmonares da empresa VeigaMed ao preço de 33 milhões no primeiro semestre do ano passado. O entendimento da Justiça é de que não houve ato de improbidade administrativa e o governador Carlos Moisés se livra dessa acusação. E aí, Tomás? Acabou em pizza? Acabou. Que loucura. Tem até um deputado aí que teve aqui semana passada te dando aqui entrevista. Sumiu até, né? O Ivanatz. Tá quieto. Tá quietinho, né? Porque ele fez um estardalhaço e agora se aproximou do governador agora novamente. Agora virou amigo, inclusive, do governador, exatamente. Né? Ei, política boa. É assim que funciona a política. Inclusive, essa notícia aqui que vem agora de Brasília é mais uma, para se entender como que funciona a política. Por apoio, Centrão cobra Ministério da Saúde e da Cidadania. Planalto estuda entregar as pastas. Os partidos chamados Centrão estão discutindo já, inclusive, cargos já no governo federal. Em uma mini reforma ministerial após o resultado da eleição presidencial da Câmara e do Senado, que acontece na segunda-feira, dia 1º. Na mesa estão os pedidos para que os partidos ocupem os Ministérios da Saúde e da Cidadania e a recriação do Ministério do Desenvolvimento da Indústria. Segundo o blog Apurou, da Andréa Sadi, que está todo dia em Brasília, o governo avalia já conceder 3 pedidos aos partidos que estão dando sustentação ao apoio do seu candidato, Arthur Lira, do PP, que disputa a presidência na Câmara, e Rodrigo Pacheco, do DEM, lá no Senado. Que tenta também o comando lá no Senado, né? O que sofre mais resistência do governo até aqui é o caso do Ministério da Saúde. Nos bastidores é dado como certo que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, vai ser até a palavra aqui, desalojado, para que algum partido ocupe a pasta, e que é uma vitrine social por cuidar do Bolsa Família. A pasta pode ir aí aos republicanos ou até mesmo aos progressistas. Onyx, no entanto, não ficará desamparado, deve ser reacomodado aí em outra chamada cozinha no Palácio do Planalto, por ser leal ao presidente. Outro cargo que é alvo de cobiça para os parlamentares é o Ministério da Saúde. Os auxiliares do presidente, que são militares, defendem a permanência do atual titular da pasta, Eduardo Pazuello, mas a ala política acha que ele precisa sair após a sucessão de erros na condução da pandemia e o aumento do desgaste da imagem do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Por isso, esse grupo apoia a troca de Pazuello por um nome político, que é o caso aí do nome de Ricardo Barros, do PP,
líder do governo na Câmara. Bolsonaro, no entanto, gosta de Pazuello. E a ala que defende o atual ministro da Saúde avalia que ele funciona como uma blindagem para o presidente, inclusive em casos eventuais aí de responsabilizações. Mesmo assim, os partidos do Centrão prometem insistir na vaga, querem a vaga. Também estão em negociação a recriação, atenção, do Ministério do Desenvolvimento e de Indústria. O governo estuda entregar o cargo para os republicanos. Líderes partidários, ouvidos no dia de ontem, afirmam que o novo desenho da esplanada vai ser definido a partir da terça-feira, dia 2. O governo conta com a eleição de Lira na Câmara e Pacheco no Senado para garantir aí a sua sobrevivência política e barrar, por exemplo, matérias negativas ao governo diferentes em áreas eventual, como também processo de cassação ou impeachment. 68 processos, diga-se de passagem, no momento, tramitando na casa. Um dos que mais chamou atenção é de um grupo que, inclusive, apoia, né, o presidente da República, que é os evangélicos, né? Exatamente. Ontem entraram com esse pedido, né? Aí chamou muita atenção, inclusive, de todos, né? Porque os evangélicos sempre foram fiel ao presidente da República. Eu, sinceramente, sou contra um processo de cassação, seja ele qual for. Eu aprendi muito isso no decorrer do tempo, né? A gente queria tanto tirar o PT, e eu também fazia parte desse grupo. E aí, quando chegou no processo de cassação, fiquei feliz, enfim. E aí, lá no final, para mostrar que foi algo tudo arquitetado, eles deixaram a Dilma ser candidata, né? Deram os direitos políticos para ela 8 anos. Então, para mim, aquilo aí foi ruim. Nós perdemos muito tempo. Então, eu não quero que isso aconteça novamente aqui no Brasil, porque nós vamos perder um ano falando em processo de cassação. O Brasil simplesmente para de novo. Então, deixa aí, depois, se tiver que trocar, o povo troca. Olha, o Ministério Público Estadual do Amazonas pediu na segunda-feira a prisão do prefeito de Manaus, David Almeida, e da secretária municipal de saúde, Shadia Frasch, na ação que denuncia irregularidades na aplicação da vacina e no favorecimento de pessoas que teriam furado a fila do grupo prioritário de vacinação contra a Covid. O órgão ainda pede o afastamento de ambos dos cargos públicos. A rede amazônica teve acesso ao documento com os pedidos de prisão, afastamento e busca e apreensão, redigido pela Procuradoria-Geral do Ministério Público Estadual e enviado à Justiça do Amazonas. De acordo com o Ministério Público, houve fraude na fila de prioridades durante a campanha de vacinação e contratação irregular de 10 médicos. Em nota, o prefeito David Almeida disse estar profundamente indignado com a atuação ilegal e arbitrária do Ministério Público e informou que ingressará com as medidas cabíveis contra os responsáveis. O comunicado ainda afirma que não há o menor indício de desvio de recursos públicos, ato lesivo ao erário ou repercussão criminal. Com relação à fraude na vacinação, o Ministério Público apontou que houve omissão no planejamento e execução de campanha, o que indica desvios de vacinas para atender a interesses particulares do prefeito e de toda a cúpula da Secretaria Municipal de Saúde. Doses da vacina foram usadas irregularmente na imunização de servidores municipais. Os nomes foram apontados a partir de uma lista enviada ao Tribunal de Contas do Estado de Manaus. Nenhum dos indivíduos citados trabalha na linha de frente do combate à Covid-19 ou é idoso, que é o grupo prioritário, isso que configura, segundo o Ministério Público, infração de peculato. Houve omissão na elaboração e na publicação do Plano Municipal de Vacinação com caráter doloso, com o objetivo de afrouxar as fiscalizações. No documento, além de Shadia Frasch, o órgão pede afastamento do subsecretário de Gestão de Saúde, Luiz Cláudio de Lima Cruz, e dos assessores de Secretaria Municipal de Saúde, Djalma Pinheiro Pessoa Coelho, Stênio Holanda Alves e Clenson Rufino Ferreira. Entre os investigados, alvos de busca e apreensão, estão o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sebastião da Silva Reis, e a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Jana Mara Silva de Moraes. Então tá aí. Quando a gente achava que não ia ser o suficiente, ou que já estava bom demais, o pessoal usando a pandemia para desviar dinheiro do respirador, agora, claro, obviamente tem que vir os fura-fila e o pessoal querendo passar na frente. E o engraçado são que muitos que estão aí furando fila são aqueles que eram contra a vacina. Exatamente. Mostraram, inclusive, no Fantástico Domingo, alguns... Nesse momento, eu só consigo me lembrar daquela música das Aranhas que diz assim, ó: "E país, deixaram teu povo faminto e feliz, enganaram a população de novo." É verdade, inclusive aí teve um dos secretários de saúde aí que era contra, que reclamava, dizia que a vacina não funciona. Quando chegou a vacina da Coronavac lá no município, ele foi o primeiro a dar o braço. Olha, acabou de sair agora um aviso aqui sobre a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Atenção, hein? Na última semana, os acumulados de chuva aí foram altos, principalmente no centro-oeste
centro-leste do estado. Destaca-se os municípios de Florianópolis e Guabiruba, que a chuva foi intensa e acumulou mais de 300 milímetros e 180 milímetros, respectivamente, aí no período de quinta-feira, 28, e sexta-feira, dia 29, ou seja, nós poderemos ter, a partir de hoje, então, muita chuva novamente em alguns locais. A previsão é de temporais aí, inclusive avisos de nível de atenção emitido pela Defesa Civil. O risco desse momento é grande em Florianópolis, inclusive Canelinha, Nova Trento, Guabiruba, é de que há uma grande chance de chover muito a partir de hoje até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, e que haja deslizamentos. Então, muita atenção aí novamente, porque vem chuva por aí. Ontem escapamos de uma baita trovoada, né, Tomás? O tempo fechou, ficou feio, mas tudo ficou bem, não tivemos aquela chuva forte. Olha, durante toda essa quarta-feira, a equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Canelinha iniciou o serviço de manutenção das vias do município, onde assumiram a operação emergencial de recuperação de estradas, retirando barreiras em diversos pontos do município e realizando a manutenção dos bueiros, muito por conta das chuvas. Então, a Secretaria de Obras trabalhando a todo vapor aí para resolver o problema das ruas do município após as chuvas dos últimos dias, Tomás. E nós vamos já trazendo agora os destaques nacionais. Vamos trazer sobre o Enem. INEP divulga gabarito do Enem 2020. Acompanhem. O gabarito do Enem de 2020 já está disponível no portal do INEP na internet. Com ele, o estudante pode conferir os erros e acertos das provas objetivas. Mesmo com o gabarito em mãos, ainda não é possível saber a nota exata da prova. Isso porque o Enem é corrigido levando em consideração o nível da dificuldade de cada questão. De toda forma, já dá para ter uma ideia se o estudante foi ou não bem no exame. Já o resultado final do Enem está previsto para ser divulgado só no dia 29 de março, data em que os estudantes também saberão a nota da redação. Ao todo, segundo o INEP, cerca de 2,5 milhões de candidatos fizeram as provas neste ano, número que representa menos da metade dos inscritos. O Enem 2020 terá ainda uma versão digital, que será aplicada no próximo domingo, dia 31, e no dia 7 de fevereiro. Lembrando que as notas do Enem podem ser usadas para entrar em uma universidade pública e participar da seleção do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Pode também servir para tentar uma vaga no ProUni, o programa Universidade para Todos, com bolsas de estudos em instituições privadas, e ainda para participar do FIES, o programa de financiamento estudantil do governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Mais informações para você nesta manhã. Vamos trazendo as informações direto de Brasília e também aí dos estados. Rio de Janeiro define como será aí a volta às aulas. As aulas remotas na rede municipal do Rio de Janeiro retornam no próximo dia 8. Já as presenciais recomeçam no dia 24 de fevereiro. Para isso, os profissionais de educação deverão ser vacinados contra a Covid-19 logo depois dos idosos. A informação foi divulgada pela Prefeitura da capital fluminense nesta quarta-feira. Uma das primeiras ações será a distribuição de livros, materiais e atividades para os alunos estudarem de casa. 2 semanas após a retomada, a Prefeitura prevê lançar uma plataforma digital para possibilitar aulas ao vivo. Será o aplicativo Rio Educa, que terá apoio de canais de TV aberta e fechada na sua divulgação. A intenção é distribuir pacotes de dados de 1 GB por mês para cerca de 640 mil alunos. O secretário de Educação, Renan Ferreirinha, destaca que mesmo facultativo, o retorno presencial tem um valor social, tanto para estudantes quanto para profissionais envolvidos. Não tem cesta básica, cartão de alimentação, que for que consiga substituir um prato de comida servido numa escola. Então, tudo isso é muito importante ser dito. E todo o aspecto socioemocional, tanto por parte dos nossos profissionais, quanto por parte dos nossos estudantes, que foi muito afetado. Sem contar o que é o mais importante de tudo, que é a grande desigualdade educacional que nós estamos vivenciando no país e vivenciamos no Rio de Janeiro.
A quantidade de alunos nas salas para a retomada das aulas vai depender do risco epidemiológico da área onde fica a unidade. Atualmente, todas as regiões administrativas do Rio estão com risco alto. Caso a demanda seja maior que a capacidade, terá que ser feito um rodízio de estudantes. No entendimento do secretário de Saúde, Daniel Sorrans, este é o momento de reabrir as escolas municipais. Não há nenhum motivo para a gente manter escolas fechadas, considerando as evidências científicas em relação à pandemia da Covid-19. No começo da pandemia havia algumas dúvidas em relação a isso. Gradativamente, uma série de estudos foram mostrando que os riscos das unidades fechadas é muito maior. Escolas são equipamentos de proteção social fundamentais. O Brasil foi o país que teve mais tempo as escolas fechadas comparativamente com todos os outros. Carlos Alberto Oliveira, do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 da Prefeitura e professor da Universidade Estadual do Rio, destaca que a prioridade é manter os estudantes ativos, seja remota ou presencialmente. Esse vai ser o maior desafio para as nossas redes. Elas aprenderem. Pode ter a escola aberta hoje, pode ter que fechar na semana que vem, mas a educação não para. A aprendizagem nunca para. Nossas crianças, os nossos adolescentes, se não forem para a escola, acabarão no tráfico, acabarão no sinal de trânsito, sem futuro e sem perspectiva na sociedade digital. A previsão é que até o dia 10 de abril, todas as escolas que a Prefeitura do Rio considera aptas voltem a funcionar. Segundo a Secretaria de Educação, das mais de 1.400 unidades, 43 não têm condição de retornar. A reforma desses locais deverá custar até 35 milhões de reais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Rio de Janeiro tem o terceiro maior tempo de viagem ao mundo. O município do Rio de Janeiro tem o terceiro maior tempo médio de viagem no transporte público do mundo e o maior do país, com 67 minutos. A cidade fica atrás de Jakarta, capital da Indonésia, e Istambul, na Turquia. Os dados são de um estudo sobre o uso do transporte público e micromobilidade pelo planeta, realizado pelo aplicativo Movit. O estudo analisa milhões de viagens realizadas ao longo do ano passado em 104 cidades de 28 países. No Brasil, 10 regiões metropolitanas fazem parte do relatório, além do Rio, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. Esse já é o segundo ano que a capital fluminense ocupa essa posição. Outras 3 cidades brasileiras estão entre as 10 com maior média de tempo de viagem no relatório. Recife, com 64 minutos, São Paulo, 63 minutos e Belo Horizonte, 61. Para 11% dos passageiros cariocas, a situação é ainda pior. Eles gastam mais de 2 horas nos trajetos. Antes da pandemia, essa era a rotina há quase 20 anos da assistente administrativa Rita Cássia dos Santos, que mora em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e trabalha no centro. Rita chegava a gastar 5 horas por dia nos trajetos de ida e volta no transporte público. Desde março, fazendo home office, ela conta como isso mudou sua qualidade de vida. Eu consegui me livrar desse trânsito já tem, 10 meses. Pelo menos eu acordo, eu tomo meu café com calma, coisa que eu não fazia. E isso porque eu acordava cedo. O meu horário de acordar às 5 da manhã, eu pegando um ônibus de 6, 6h15 da manhã. Eu não estou com a menor vontade de voltar só porque eu penso no trânsito que eu vou enfrentar. O estudo também analisou o impacto da Covid-19 no uso do transporte público. 36% dos passageiros passaram a usar menos o serviço desde o início da pandemia. Pedro Palhares, gerente-geral do Movit no Brasil, explica que o resultado é fruto da queda da demanda e também ressalta a importância desses dados para a implantação de melhorias no transporte das cidades. A ideia desse estudo é ver o que pode ser feito para melhorar, né? Rotas flexíveis, modernização do sistema,
rotas seletivas para o transporte público. O que o poder concedente e os operadores podem fazer para melhorar esse transporte? O relatório tem outros destaques de cidades brasileiras. Curitiba tem a maior distância média percorrida em uma viagem no mundo, 1.364 metros. Brasília, São Paulo e Belo Horizonte também ficaram entre as 10 primeiras. A capital paranaense ainda é a cidade onde mais acontecem viagens com 3 baldeações ou mais no mundo, mas tem o tempo médio de espera mais baixo do país, com 16 minutos. A capital pernambucana lidera nessa categoria com 31 minutos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Ministério Público Eleitoral pede ao TSE cassação do governador aí do Pará. O Ministério Público Eleitoral no Pará enviou ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de cassação do governador do estado, Helder Barbalho, e do vice-governador, Lúcio Vale, por abuso de poder econômico e utilização indevida dos meios de comunicação social na campanha eleitoral de 2018, inclusive com a disseminação de fake news. O Ministério Público pede ainda as perdas dos direitos políticos por 8 anos do governador e do vice, também de sócios, proprietários e dirigentes da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, entre os quais está o senador Jader Barbalho. Segundo o MP, houve privilégio à chapa de Helder Barbalho nos veículos da RBA, algumas concessões públicas e também a divulgação de apenas de notícias negativas sobre o candidato adversário, Márcio Miranda. A manifestação do MP eleitoral ao TSE foi feita em recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que considerou improcedentes as ações feitas pelo também candidato a governador, Márcio Miranda, e sua coligação. Nós tentamos contato com o governador Helder Barbalho e com a assessoria do senador Jader Barbalho, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Festa de Iemanjá, em Salvador, não terá público. Um dos mais importantes eventos populares da Bahia, a Festa de Iemanjá, vai seguir em 2021 os mesmos moldes adotados para a lavagem do Bonfim e a procissão de navegantes, ou seja, não terá público. Para evitar aglomerações, a oferenda à deusa será levada do dique do Tororó diretamente ao Rio Vermelho, na orla da capital, sendo de imediato entregue ao mar, como explicou o prefeito Bruno Reis. Esse ano será diferente. Esse ano a imagem sairá do dique, chegará aqui às 8 horas da manhã e será diretamente colocado no mar. Então não haverá a exposição. E aí o primeiro pedido que o prefeito faz, e ontem conversei com o governador, tanto eu quanto ele, nós não estaremos presentes aqui. Então esse vai ser o primeiro ano que eu não estarei aqui presente. Eu irei acompanhar, tanto eu e o governador, a entrega do presente a Iemanjá, da oferenda, pelas redes sociais e pela cobertura de vocês, da imprensa. Na véspera, dia 1º, próxima segunda, haverá bloqueio nas praias do bairro. Então nós vamos fechar daqui da Colônia de Pescadores o acesso à praia, na Praia do Rio Vermelho e na Praia da Paciência até o Suquiato, que é justamente onde as pessoas desciam para colocar as oferendas. A Secretaria SEMU estará aqui presente com a nossa equipe, com o Observatório de Discriminação Racial, orientando todas as pessoas que cheguem. E eu peço às pessoas que possam prestar sua homenagem a Iemanjá nos diversos cantos da cidade, que eu tenho certeza que a sua proteção espiritual, a sua fé será abençoada. Também foram anunciadas restrições de estabelecimentos. Então nós iremos fechar no dia 2 todos os depósitos de bebidas do Rio Vermelho e os bares e restaurantes estarão fechados apenas durante o dia. Então eles poderão abrir a partir das 19 horas. Essa medida é justamente para evitar durante o dia as aglomerações, e vamos funcionar à noite com as mesmas restrições, com as mesmas regras que estão em vigor. Então será impedido a colocação de food trucks, de comércio informal, dos meus parceiros, amigos ambulantes,
e de carros de som e afins ao longo do trajeto que irá ocorrer aqui no Rio Vermelho. Ele também comentou a suspensão do ponto facultativo no período que seria do Carnaval de 2021 e detalhou a decisão conjunta tomada com o governo da Bahia. A data do Carnaval, a terça-feira do Carnaval, ela não é um feriado nacional. Eu confesso a vocês que eu até achava que era, mas não. Na verdade, é um decreto do governo da Bahia do ano de 1981 que estabelece a terça-feira como feriado. O que é que isso quer dizer? Que terça-feira de Carnaval não será feriado na Bahia. A Prefeitura de Salvador e o governo do estado decretavam pontos facultativos a sexta-feira e a segunda-feira de Carnaval. E nós, esse ano, não vamos decretar ponto facultativo. A festa de Iemanjá é uma tradição que teve início em 1923 e reúne milhares de pessoas. Da Rádio Educadora de Salvador, Lise Lobo. Canelinha FM 98,3. Essa é a minha rádio. Minha rádio. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3. A rádio da cidade. Renova Conte Serviços Contábeis conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Abertura e encerramento de empresas, contabilidade, departamento fiscal, departamento pessoal, imposto de renda pessoa física e jurídica, contratos e também emissão de certificado digital pessoa física e jurídica. Renova Conte Serviços Contábeis, a segurança que você procura quando o assunto é contabilidade. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas e 30 minutos. Agende sua visita sem compromisso. Rua Juvencio Mafra, número 100, Centro de Canelinha. Telefone 32640771 ou pelo WhatsApp 99903-2029. Porque confiança é essencial entre a empresa e seu contador. Renova Conte Serviços Contábeis. Agroestel Agropecuária, a parceria certa para o desenvolvimento de suas atividades. Na Agroestel você encontra assistência técnica e revenda Estil, artigos para caça e pesca, produtos PET, rações, medicamentos veterinários, ferramentas, insumos agrícolas, botas, luvas, lanternas e também vários outros produtos. Agroestel Agropecuária, localizada no Centro Comercial Tequinho, às margens da rodovia SC 410, quilômetro 15, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia. Fone 32640013 ou pelo WhatsApp 998623152. Agroestel Agropecuária. Ô vizinha, eu sou a Maria, eu indico a Helene Sicredi, essa eu confio. Ô vizinha, eu sou a Laide, eu indico a Helene Sicredi. Alô Alaide, alô Maria. Meu compadre, veja só, eu estou preocupado, sem dinheiro aposentado, já não sei o que fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. A Helense tem dinheiro pra você. E o crédito lá é bom? É bom demais. E será que faz parcela? É claro que faz. Aposentado, pensionista e servidor, na Helense a gente tem valor. Helense, a gente tem valor. Vem pra Helense. Vem pra Helense. Autoescola Canelinha, preparando e formando profissionais para o trânsito. Trabalha com habilitação, renovação de CNH, adição de categoria, aulas teóricas com data show, sala climatizada, veículos novos com ar e direção e ótimas condições de pagamento no cartão em até 10 vezes. E agora com financiamento em 24 vezes pelo Sicoob. Autoescola Canelinha, a direção certa com seriedade e compromisso. A nossa família para servir a sua. Na Rua Abílio Coelho, número 115, no centro de Canelinha. Fones 3264-0769 ou 9926-3203. Autoescola Canelinha, preparando para o trânsito. Na loja Aplique Arte Confecções e Informática, você encontra tudo o que precisa. Temos roupas adulto-infantil, presentes, perfumes, enxoval para bebê, uniformes escolares, computadores, notebooks, impressoras, peças e suprimentos. Loja Aplique Arte, Rua Manuel Francisco Correia 122, Rua da Câmara de Vereadores. Fone 3264-0031 ou WhatsApp 99629-9568. Venha você também para Aplique Arte Confecções e Informática.
Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade. Vamos seguindo então, trazendo agora as últimas notícias do Jornal da Manhã para você nessa manhã aqui de quinta-feira, hoje dia 28. Acompanhe. Olha, a DIC, Divisão de Investigação Criminal de Brusque, desencadeou da manhã desta quarta-feira a operação denominada Fogo Amigo nas cidades de Brusque, Nova Trento, Canelinha e Urubici. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de 8 armas de fogo, 54 munições e demais apetrechos utilizados para recarga de munições. Além disso, 2 homens foram autuados em flagrante delito para a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo. As investigações duraram aproximadamente 2 meses e apuraram o envolvimento de pessoas das cidades de Brusque, Nova Trento, Canelinha no comércio ilegal das armas de fogo, sendo a operação denominada Fogo Amigo. As investigações prosseguem no intuito de identificar a participação de outros envolvidos nos referidos crimes. Os presos após os procedimentos legais serão encaminhados à unidade prisional avançada de Brusque, onde permanecerão à disposição da Justiça. A operação policial contou com o apoio de policiais civis das unidades de Blumenau, Gaspar, Nova Trento, São João Batista, Guabiruba e Botuverá. E um casal foi preso em Campinas, São Paulo, nesta quarta-feira, suspeito de participar do maior assalto a banco registrado em Santa Catarina em dezembro do ano passado, em Criciúma. O detalhe é que esse mesmo casal tinha sido preso em flagrante pela Polícia Paulista depois que a inteligência das forças de segurança chegaram até a residência de ambos no mesmo município. Na ocasião foram encontrados explosivos parecidos com os que foram usados no ataque, além de munições. Os pedidos de prisões das 2 pessoas que não tiveram os nomes revelados foram expedidos pela primeira vara criminal de Criciúma. A reportagem tentou contato com o fórum, mas até a publicação de matéria não havia conseguido um retorno. Com a investigação sob sigilo, as forças policiais seguem atrás do restante dos envolvidos no episódio que entrou para a história catarinense como o maior assalto a banco do estado. Outro detalhe que não é divulgado é o número de pessoas envolvidas que já foram presas. Tomás, destaques da segurança pública. E vamos finalizando então com os destaques do esporte. No esporte, todo mundo aí aguardando o final de semana. Sabadão tem final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos no Maracanã. Mas antes disso, hoje tem jogo válido aí pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e Corinthians, e o Grêmio enfrenta o Flamengo em jogo atrasado pela 23ª rodada do Brasileirão. Amanhã tem Série B, o já rebaixado Figueirense pega Ponte Preta, Sampaio Correia Oeste, CRB e Cuiabá, Botafogo de São Paulo e Operário, América Mineiro e Avaí, Guarani e Juventude, Paraná e Cruzeiro, Brasil de Pelotas e Vitória, Náutico e CSA e Chapecó e Confiança. O Cruzeiro que não conseguiu subir, hein? Vai jogar mais um ano aí na segundona. E sabadão às 17 horas tem Taça Libertadores América, Palmeiras e Santos. Fazendo a decisão brasileira, o Santos em busca do seu 4º título e o Palmeiras em busca... Aí a dúvida, né? Se é do primeiro ou se é do segundo. Pra mim, o Palmeiras não tem Mundial. Mundial via fax não existe. Então precisa ganhar esse para ter então o primeiro Mundial da sua história. E no domingo, o Brasileirão volta com Vasco e Bahia, Curitiba e Grêmio, Atlético Goianiense e São Paulo, Atlético Mineiro e Fortaleza, Internacional e Bragantino, Ceará e Atlético Paranaense e Fluminense e Goiás. Fechando a 33ª rodada, o Sport recebe o Flamengo na segunda-feira. Os destaques do esporte, Tomás. Fechamos então aí a semana que vem. Aliás, amanhã estamos de volta a partir das 8 da manhã. Tem o nosso site Canelinha FM para você acessar e ficar por dentro de tudo. A nossa página no Facebook Canelinha FM 98.3 e o nosso Instagram Rádio Canelinha FM SC. Amanhã estamos de volta a partir das 8 da manhã, Tomás. Ok, finalizamos assim o nosso Jornal da Manhã. Mais informações a qualquer momento dentro da nossa programação. Lembrando, esta edição será reprisada a partir das 12 horas dentro do Jornal Boa Tarde Canelinha. Você ouviu aqui na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM
98.3. A rádio da comunidade. 8h56. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3. A rádio da cidade. Na hora de fazer um bom negócio, você precisa ter ao seu lado a experiência de profissionais da área. LT Veículos trabalha com pessoas